tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês em mais um webinar da Associação Brasileira de Cosmetologia. Eu sou Jordana Bourguignon, estou vice-presidente executiva aqui na ABC e nós estamos dando logo mais aqui o início ao webinar sobre tendências 2026, um tema quentíssimo que muita gente vai querer saber. É uma conversa que fala diretamente com o futuro do nosso mercado e com os movimentos que já começamos a sentir agora aqui no presente. Estamos chegando ao fim de mais um ano e com ele também caminhamos para um fechamento das nossas atividades de 2025. E foi um ano, hein? Um ano cheio de novos desafios, aprendizados, novas regulamentações, mudanças, evolução tecnológica, consumo consciente e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades para quem consegue ler o cenário e se posicionar de uma forma sempre estratégica, inteligente. E essa é a nossa missão, trazer essas provocações e informações de qualidade para você. Sabemos que o nosso setor é feito de inovação, adaptação, sensibilidade, especialmente aqui nesse universo da beleza e dos cuidados pessoais, a dinâmica muda o tempo todo. O consumidor, ele está mais atento, mais informado, ele é mais exigente e, ao mesmo tempo, está aberto a novas experiências. Será? O quanto? Ele quer propósito, funcionalidade, bem-estar, responsabilidade. Por isso, essa conversa que a gente vai ter logo mais aqui com a Mônica, que já está conectada com a gente, vai ser fundamental para inspirar, trazer uma visão mais ampliada, conectar pontos e ajudar as marcas e os profissionais a enxergarem onde estamos e para onde estamos apontando. Afinal, quem é que não precisa impulsionar sua marca, seus negócios em 2026, né? Eu vou convidar aqui, então, a Mônica, que já está conectada, para poder fazer a apresentação que a gente está ansiosa para saber, Mônica, quais são essas tendências, o que, que vai acontecer no universo cosmético ou naqueles universos que a gente também busca inspiração. E aí, antes de passar a bola definitiva para você, Mônica, vou só te apresentar, falar para o nosso público quem é essa pessoa especial que vai compartilhar esse conteúdo. A Mônica, além de associada da ABC, ela tem mais de 30 anos de experiência em marketing estratégico, é especialista em tendências de mercado, atua em projetos nacionais e internacionais nos segmentos de alimentos, bebidas, suplementos, pet, beleza e limpeza. Em 2024, fundou a Sincronia, uma consultoria com foco em tendências de consumo, pesquisa de mercado, palestras e treinamentos, e nos 3 idiomas, português, espanhol e inglês. Mônica, seja bem-vinda aqui ao nosso palco virtual. Prazer falar contigo. Obrigada, Jordana. Obrigada, Felipe, por toda a organização do webinar. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse primeiro webinar da Sincronia com a ABC, a Casa da Cosmetologia. A Jordana já me apresentou, mas alguns de vocês talvez me conheçam de algumas casas de fragrância onde eu trabalhei. Também até o ano passado eu estava na Mintel, que é uma agência de inteligência de mercado, atendendo bastante gente, bastante empresa aí de alimentos, bebidas e cosméticos. A Sincronia, então, é uma consultoria fundada há um ano e meio. E um dos nossos carros-chefes justamente é essa apresentação de tendências. Hoje vai ser muito mais focada em cosméticos, cuidado pessoal, mas normalmente eu trago também exemplos de outras categorias, porque eu falo que o consumidor é um só, não é verdade? Então eu sempre brinco que o consumidor, por exemplo, que não come, né, não consome proteína animal numa segunda-feira, a famosa Meatless Monday, é o consumidor que eventualmente vai querer um shampoo em barra, um amaciante concentrado, mais preocupado com o meio ambiente. Então é bom da gente sempre trazer aí alguns exemplos de fora também. Então, como a Joana falou, a Jordana falou, eu tenho mais de 30 anos de experiência e hoje, na Sincronia, a gente foca bastante em marketing estratégico, então, seja através de consultorias de marketing, seja através de palestras, cursos, treinamentos. A gente já tem aí 2 cursos agendados com a ABC para o ano que vem, então vocês ainda vão me ver mais um pouquinho. E para qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, eu deixo aqui então o meu e-mail, o meu WhatsApp, enfim, o QR Code. No final da apresentação eu mostro de novo, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o trabalho da sincronia ou sobre essa apresentação. Então,
Primeiramente, eu quero explicar para vocês que o Desk Research é muito amplo. É claro que a gente acaba sempre usando um pouquinho de inteligência artificial, não tem como, né? O robozinho do laptop hoje é o 12º jogador, mas eu ainda sou das antigas, eu gosto muito de estudar, então, institutos de pesquisa, estudos acadêmicos, as próprias feiras, né? Então, a gente se inspira numa FISA, num NIS, FCE, em Cosmetics. Então, é sempre importante a gente partir desse princípio, né? Nenhuma tendência, nenhum insight de consumidor é obtido único e exclusivamente sentado no computador. Isso é importante que vocês saibam. Inclusive, para quem me segue no LinkedIn, hoje eu até fiz uma publicação explicando o que é uma tendência, o que é uma modinha passageira, o que que é o hype que todo mundo fala, o que que é mainstream. E isso é muito importante para a gente entender. Então, vamos começar justamente por aí. Nós temos que considerar três pontos chaves muito importantes agora em 2025, quando a gente fala de 2026, 2027, enfim. Primeiro, é a jornada de compra do consumidor, que mudou numa velocidade estilo Usain Bolt nos últimos anos. Segundo, são as gerações. Nós hoje temos 5 gerações no mercado de trabalho, 5 gerações consumindo. E agora, em 2025, ainda começou a geração beta, mas a gente tem os boomers, a geração X, os millennials, a geração Z e os alfas. Então, não podemos esquecer. E a gente também tem que falar de sustentabilidade. Esse ano, a gente decidiu na sincronia não falar mais de sustentabilidade como uma tendência. Ela não é uma tendência, ela é obrigatória. Seja numa embalagem reciclável, seja numa embalagem feita de material reciclado. A sustentabilidade hoje, se ela não estiver presente na conduta das empresas, as empresas dificilmente sobreviverão. Então vamos entender um pouquinho mais, né? Primeiro, tem essa frase do diretor da JDE, que é uma das maiores, né, do mundo no seu segmento, que ele fala que a inteligência artificial, ela não vai mudar, desculpa, como as empresas crescem, mas ela vai ajudar as empresas a serem mais eficientes e efetivas. Então, tomando de novo o meu próprio exemplo, né? E eu vejo isso em vários clientes. Eu acabei de fechar um projeto de consultoria em marketing onde a gente falava disso. É muito legal você ter inteligência artificial, mas saiba usá-la, saiba respeitar, né, a inteligência artificial e você usar o seu conhecimento. Mas por causa da inteligência artificial, tecnologia, nós temos essa frase do Diego Ivo, da Conversion, que ele falou em 20 anos que ele trabalha com Search Engine Option, né? Ou seja, SEO, ele nunca viu uma transformação tão profunda quanto o que a gente tem hoje. E de fato, se a gente vê, não só mudar as nossas buscas, mas também a jornada de compra. Então, antigamente, o táxi servia só para a gente se locomover, canal de busca era Google, ou então Explorer, Bing, etc. E a gente fazia a compra onde? Numa loja, num supermercado, no e-commerce dessa loja, no e-commerce do supermercado. E hoje o que a gente vê é que você pode comprar pelo aplicativo do banco, o mesmo motorista de aplicativo que te leva de um lugar para outro também te entrega comida. O iFood tem até aquela brincadeira, né? Perdão, numa propaganda deles, que é um estrangeiro falando assim, mas se chama iFood, mas ele entrega outras coisas, então mudou muito. Essa jornada de compra do consumidor mudou demais. E o que a gente vê também é que o uso, tanto dos aplicativos, enfim, mudou por geração. Então, essa é uma pesquisa da própria Conversion, onde ele fala que o Google e o YouTube são hoje os únicos canais verdadeiramente multigeracionais. Então, qualquer uma daquelas 5 gerações hoje já usa Google e o YouTube e continua usando. O Google tem uma variação muito pequena da geração Z, que é esse pessoal um pouco mais novo aí, né, que está saindo da escola, começando faculdade, até a geração X, que é, né, o sênior de 50 e poucos anos, você tem uma variação pequena no percentual de usuários. E o YouTube se mantém similar em todas as idades. Mas sabe o que muda? É como cada geração usa essas ferramentas e se relaciona com essas ferramentas. Então, o Instagram, ele é um canal de descoberta
para os consumidores mais jovens. Para os millennials, ele já é um canal de pesquisa. O YouTube, ele é entretenimento para geração Z, para os milênios mais novos. Para nós maduros, ele é educação. Estava até conversando com a Jordana e com o Felipe aqui um pouquinho antes de começar, que tem o YouTube da ABC, da Casa da Cosmetologia, que é fantástico, um conteúdo muito rico para quem quer aprender. Outra coisa muito interessante também, opa, desculpem, é que esse uso por geração nos permite hoje fazer campanhas na mesma rede social, mas com linguagens diferentes, desculpem, e usando ferramentas diferentes dentro da rede social. Então, quem mais vai gostar de Reels? Quem quer consumir um conteúdo rápido. Mas existe uma geração que vai querer o carrossel, vendo slide por slide. Tem outra geração que vai lá para o TikTok. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de geração, é óbvio que a gente tem que falar da força dos consumidores sêniores. Então, saiu agora recentemente o meu artigo também na newsletter da ABC, e eu agradeço bastante a ABC por me deixar escrever a respeito disso, porque hoje o público com mais de 60 anos já representa mais de 15% da população brasileira, mas a previsão é de que até 2070 ele represente 35%, porque a expectativa de vida aumentou. E esse grupo movimentou quase 2 trilhões de reais no ano passado, com uma previsão de chegar a quase 4 trilhões em 2044. É claro que aqui tem uma participação muito grande dos fármacos, mas a gente vê muita oportunidade em outros setores da economia, inclusive quando a gente fala da economia climatérica, que são as mulheres na menopausa. Hoje, também são mais de 380 milhões de dólares no Brasil e deve passar os 520 milhões de dólares até 2030. Gente, 2030 é amanhã. Não sei se vocês já repararam que já estamos na última semana de novembro de 2025. Então, 2030 é amanhã ou depois de amanhã. E essas mulheres também agora que se está começando a usar, a estudar, o FDA agora aprovou o uso de reposição de progesterona. Então a gente não pode esquecer desse público. Só que principalmente para o setor de cosméticos e cuidado pessoal, existe um dado muito alarmante. Quase 83% das mulheres brasileiras, e aqui não são só as sêniores, de todas as gerações, quase 83% das consumidoras brasileiras acreditam que as marcas não as representam de maneira real e positiva. Ou seja, não representam as mulheres maduras de maneira real e positiva. Então, essa história de fazer propaganda de fralda geriátrica, colocando uma velhinha andando de bicicleta e sorrindo, chega. Primeiro, porque ninguém anda de bicicleta com a fralda geriátrica. Segundo, que se usar, se tiver alguém, porque toda regra tem exceção, ela não vai estar sorrindo. Então vamos parar com esses estereótipos, vamos parar de usar tanto o Photoshop. E essa geração mais nova também, ela tem alguns dados muito interessantes. Ela não é tão desantenada, tão avoada quanto algumas pessoas falam, porque nunca se esqueçam, a expressão etarismo se refere ao preconceito contra a idade, tanto contra os mais velhos quanto contra os mais novos. E essa geração, ela busca sim informação sobre produtos, sobre marcas, muito nas redes sociais, mais do que no Google. Então, quase 90% vai para o Instagram, 80% para o TikTok. E querem ver que outro dado interessante? Mais de 60%, 67% dessa geração já usa a inteligência artificial como um consultor digital. Eu tenho um amigo, Hugo, que ele chama o chat GPT de otimizador de busca. Olha que interessante. Então, não fiquem achando que essa é uma geração de gente preguiçosa que usa a inteligência artificial para fazer o trabalho deles. Não, não. Eles vão usando, inclusive, para estudar as marcas. Surgiu uma marca nova. De quem é essa marca? Qual é o propósito? Ela é vegana? Ela testa em animais? Esse é o tipo de busca que nós da geração X fazíamos no Google e hoje no chat GPT, Perplexity, Gemini, qualquer um, Nana Banana, já se tem uma resposta mais rápida. Sobre sustentabilidade, por que que a gente não fala mais que é uma tendência?
Acabou agora a COP30, não é verdade? Então, ela é um valor, ela tem que ser incorporada à cultura das empresas e das pessoas, com as empresas ensinando as pessoas sobre sustentabilidade. Então, a gente já vê um interesse por ingredientes naturais, produção éticas, embalagens recicláveis. Aí um de vocês pode falar assim para mim, mas Mônica, o consumidor brasileiro tem dinheiro para comprar produto sustentável? Muitas vezes não, mas ele tem o interesse. Ele já sabe que esse produto vai ser melhor para o meio ambiente. Então, na medida do possível, ele vai adequando esse desejo de produto sustentável, ético, transparente à sua realidade econômica. Querem um dado bem assustador? Quase 80% dos consumidores no mundo acham que o papel das marcas mudou, e desses 79%, 40% falam que o papel das marcas é tornar o mundo um lugar melhor. Isso é um dado da WGSN do início desse ano, e a WGSN faz um alerta: não é só viralizar na rede social, mas você criar marcas que viram um valor para os consumidores. E aí esse engajamento aumenta e vira uma lembrança de preferência positiva para o consumidor. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que essa apresentação vai ser enviada para todos vocês. E eu coloquei aqui, olha, para quem depois tiver interesse, o link para o site da COP30, para vocês verem quantas coisas interessantes foram discutidas nesse evento. Ah, Mônica, mas não deu certo, pegou fogo. Não deu certo, sim, tem muita coisa interessante aqui no site para vocês verem. Uma das maiores conquistas, vamos dizer assim, nesse terreno da sustentabilidade é o aumento de produtos que usam a biotecnologia. Aqui a gente tem três exemplos, né? O K18, tem um outro exemplo com ele daqui a pouquinho, mas a gente tem também a PhytoCurls, que é uma marca global também, 95% natural. Esse produto da Coreia do Sul, o Oveico, ele ganhou um prêmio agora na Cosmoprof. Então, ele é um complexo de ervas patenteado, que protege os fios, protege, inclusive, por agentes externos e cuida da saúde do couro cabeludo. Saúde de couro cabeludo também foi tendência em hair care 2023-24, agora a gente já tem várias marcas falando disso. Então, é uma conquista para a sustentabilidade, sem dúvida alguma. E outra amostra também é o minimalismo, né? Então agora a gente volta a falar do menos é mais, mas no sentido da gente ter menos etapas, menos produtos, mais produtos funcionais com ingredientes limpos e embalagens mais sustentáveis. Então tem um artigo aqui bem interessante de abril desse ano, para quem se interessar, da Cosmetic Business, trazendo exatamente isso. Por que que agora se fala nisso? É lógico que também tem a questão da condição financeira dos consumidores, né? Não podemos esquecer. Mas tem muito a ver com a sustentabilidade também. Então, isto posto, essa primeira introdução, vamos agora falar um pouquinho das tendências. Então, as tendências, como eu postei hoje no LinkedIn, elas são, a gente vai acompanhando os movimentos que transformam o comportamento do consumidor, seja movimentos tecnológicos com relação à cultura, à economia. Então, a gente costuma dizer que quando acontece em duas ou mais categorias diferentes, em regiões diferentes do planeta, a gente começa a prestar atenção. E a tendência, via de regra, ela começa silenciosa para depois se espalhar até o momento que ela vira mainstream. Então, a tendência, ela tem uma duração um pouco maior. É diferente, por exemplo, dos modismos, né? O bom e velho morango do amor. Nasceu, cresceu e morreu em 2 semanas, ninguém mais falava dele. Isso não é uma tendência. Mas o que estava por trás do morango do amor, do sucesso repentino, é a tendência. Então, a busca por indulgência, com um ingrediente que eu conheço, bem ou mal, você tinha uma frutinha lá rodeada de leite condensado, etc. Mas é isso que a gente tem que estudar. Você tem que observar esses sinais, analisar o que está acontecendo no consumo, para daí você conseguir fazer essas conexões. Aí, como é que eu vou pegar essa tendência e aplicar no meu negócio? É nesse ponto que entra o terceiro pilar, que são as ferramentas estratégicas de análise dessa tendência. Então, essa apresentação de hoje, onde eu vou mostrar 3 macro tendências para vocês,
é legal de vocês depois pensarem, puxa vida, mas isso aqui que a Mônica mostrou, como é que eu posso trazer para minha nova linha de produtos, para uma nova variante, para um novo mercado, para uma nova região, ok? E como eu falei, eu fico super à disposição, depois eu vou mandar essa apresentação e fico super à disposição para bater um papo com vocês, quem precisar de mais informação a respeito, tá? Então, a primeira tendência, obviamente, que a gente tem que falar da inteligência artificial. Então, a gente chamou de consumo sob medida, é a tecnologia a serviço da personalização de produtos, e olha, a gente já vem falando de personalização há muito tempo. Só que agora a gente começa a ver que essa personalização, ela está mais acessível no Brasil. Ainda não é para todo mundo, mas não é só para aquele consumidor a gargalhada de uma classe social altíssima. A gente vê que os consumidores estão buscando essas experiências únicas, estão buscando produtos que atendam às suas preferências individuais, valorizando eficiência, conexão emocional. Então, tem um filminho, no começo de cada tendência, eu trouxe um filme com as principais informações para a gente fazer uma introdução a esse assunto. Então, pessoal, vocês viram o uso da IA? Eu coloquei o exemplo da Netshoes, mas os consumidores, de maneira geral, estão usando a IA para pedir informações, mas as empresas também. Um estado da Capgemini, que é um instituto de pesquisa também global muito respeitado, já fala que 93% das organizações com as quais eles vêm trabalhando já usa a IA generativa, ou explorando, ou testando capacidades. E essa adoção em larga escala da inteligência artificial aumentou de 6 para 30% em 2 anos. Por isso, aquele dado do Diego do Conversion que fala que a jornada de consumo, a jornada de compra está muito rápida. E outra coisa também é esse último dado, que quase 3/4 dessas grandes organizações estudadas pelo Capgemini acreditam que vão adotar a IA, porque senão vai ser uma desvantagem competitiva. Então, é isso que é bem interessante. E a gente já vê isso chegando muito próximo da gente. Nos Estados Unidos, o Walmart firmou uma parceria com a OpenAI, que, como vocês sabem, é a empresa do ChatGPT, onde você tem um instant checkout, permitindo que os consumidores comprem diretamente do site do Walmart, numa maneira ainda mais rápida e mais fácil para o consumidor. E o cofundador da OpenAI fala isso, ele vira e fala assim, a gente vai melhorar o dia a dia das pessoas. Então, com essa experiência agora, a inteligência artificial, ela não só aprende os hábitos do consumidor, e a gente sabe que isso existe há muito tempo, tem aquela brincadeira, né? Só você curtir um vídeo no Instagram ensinando a fazer bolo, que vai aparecer propaganda de todas as marcas de bolo no mundo para você. Mas nesse caso específico, a ideia também é ajudar os consumidores a planejar as suas compras, prever as necessidades dos consumidores. Isso, óbvio, que traz uma outra experiência de usuário. Em skincare, a gente já tem várias marcas, a gente trouxe aqui duas, mas nós temos várias marcas que já personalizam o produto de acordo com um quiz muito simples que os consumidores respondem no site da empresa.
Então, cria fórmulas personalizadas. Nesse caso, por exemplo, da Typology, que é uma marca francesa, os ingredientes são naturais, são sustentáveis. Ah, Mônica, não é para todo mundo. Não, não é. Essa marca dos Estados Unidos já está trazendo aqui uma promoção de Black Friday. A Typology, quando você entra no site, eles falam: não temos promoção de Black Friday, porque o produto deles tem um posicionamento X. Então, para eles não interessa massificar o consumo. É realmente para quem está interessado em ter algo personalizável e sustentável. Ok, é o posicionamento da marca deles. A Function of Beauty é uma marca de hair care americana, mass market, consumo massivo, a venda na Target, que é aquela loja de departamentos americana, onde também te permite criar coleções personalizadas e ainda usa um produto cuja patente já foi requerida de reparação. Então, isso também é bem interessante e é também, de novo, um ingrediente biotecnológico. Então, olhem quantas tendências a gente tem um só produto, né? Tecnologia, sustentabilidade, personalização. E agora também a LG, a divisão deles de Household e Healthcare, acabou de ganhar um prêmio com esse patch para a área dos olhos, que é conectado, vocês estão vendo aqui, é conectado a um computador. Então, ele analisa a pele e, por inteligência artificial, já prescreve ativos personalizados, controla a energia luminosa. Então, é bem interessante porque a gente sabe, né, que as máscaras de LED, etc., dominaram todas as feiras de tecnologia de personal care esse ano. Mas esse da LG ele ainda ganha um prêmio por ser de uma área específica no rosto, onde muitas vezes a pele é mais sensível e é muito mais difícil de tratar. É claro que alguém vai falar assim para mim, Mônica, essa modelo está parecendo feita por inteligência artificial, mas não é esse o ponto da apresentação hoje, mas eu concordo, ela parece por inteligência artificial. E falando em modelo criada por inteligência artificial, a gente teve no começo do ano essa campanha da Unilever através da marca Dove, onde eles mostravam essa primeira imagem, que eles falavam assim: olha, a gente perguntou para a inteligência artificial como seria a mulher mais linda do mundo. E o robozinho do laptop respondeu essa mulher, mas para nós somos essas daqui. Então, é um posicionamento muito forte, né, da marca Dove, sempre trazendo aí a beleza real, se preocupando com a autoestima das mulheres, aliás, não só das mulheres, né, consumidores de maneira geral. E eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano saiu um estudo da Ipsos falando exatamente de como tinha aumentado a quantidade de meninas, geração Z e milênios mais novas, com depressão e com baixa autoestima por causa da inteligência artificial que traz essas aberrações aqui de uma mulher linda de morrer que não existe realmente, né? Então isso é bem interessante. E trazendo, opa, desculpem. E trazendo então para a discussão, falando, né, em beleza irreal e perfeição, a gente traz a segunda tendência que nós chamamos de corpo em evolução. Então, a gente vem falando de bem-estar já há muito tempo, desde antes da pandemia. Com a pandemia, a saúde mental tomou conta, né, das conversas, mas agora a gente vê essa preocupação com o corpo tomando uma nova proporção. Porque, de um lado, a gente tem o uso de medicamentos, né? Eu brinco que daqui a pouco vai ter mais canetinha na farmácia do que na Calunga ou qualquer papelaria, porque vai ter a queda das patentes, né? Dos medicamentos à base de GLP-1, tipo Ozempic e Mounjaro. E do outro lado, a gente tem um crescimento de atletas amadores fazendo esportes como corrida de rua, tênis, crossfit. A gente tem a NBA Store que chegou no Brasil. Aí a gente fala assim, tá, mas é de um lado ou de outro? É em paralelo que isso acontece ou é junto? Então, vamos trazer aqui o filminho introdutório com alguns dados interessantes para vocês. Opa.
Bom, é interessante então a gente ver essa combinação, né, de saúde física, mental, emocional. Olhem que coisa, né? Existe um estudo da Mordor Intelligence que mostrava no início do ano que quase metade dos brasileiros entrevistados para o estudo se sentiam ansiosos ou estressados a maior parte do tempo. Ao mesmo tempo que a gente teve um outro estudo do Atlas Mundial da Obesidade, falando que quase 70% dos brasileiros estavam acima do peso, sendo que 31% já obesos. Então, num país onde tanta gente passa fome, a gente tem quase um terço da população obesa. Então, essa preocupação vai muito além da parte estética. É claro que a gente não pode esquecer que o corpo nos pertence, né? O famoso meu corpo, minhas regras, mas a gente não pode deixar de lado essa preocupação com a saúde física, mental, emocional dos brasileiros. E num estudo da Bain Company, sobre quais são os fatores que mais impactam o bem-estar dos brasileiros, claro que a preocupação financeira vem em primeiro lugar, mas tem a questão de saúde física e estresse. Inclusive, quando a gente fala de preocupação financeira, é, a gente não pode esquecer dos itens básicos de cuidado pessoal. Então, saúde bucal, produtos para banho, higiene pessoal. Então, isso tudo traz uma sensação, um mal-estar muito grande para a nossa população. É claro que algumas empresas também estão investindo em tecnologia a serviço da saúde, ainda que seja para uma camada menor da população. Então, esse espelho dos Estados Unidos, quando você olha, é um espelho normal, mas ele é interativo. Você liga através de um comando e você tem à sua disposição mais de 10 mil aulas de yoga, pilates, boxe. Inclusive, você pode fazer sozinho, ou você tem uma outra opção de fazer uma aula online com uma orientação personalizada. Existem já vários anéis com inteligência artificial conectados ao celular ou ao laptop, mas via de regra celular, que vai monitorando a sua saúde física, sono, etc. Então, com isso, você já tem um histórico da sua saúde, isso é muito importante. E esse outro aparelhinho aqui, que parece um pendrive da China, ele também monitora monitora o funcionamento do nosso metabolismo, o coração, pulmões, temperatura corporal, mas ele tem uma possibilidade de enviar isso diretamente para o seu médico. Então, isso já existe, ainda que eu falei, para poucos, mas a gente sabe que à medida em que essas tecnologias vão sendo desenvolvidas e adotadas por mais empresas, o custo delas passa a ser um pouco mais acessível. Quando a gente fala dessas duas vertentes de autocuidado, ou seja, o uso de medicamentos, principalmente a canetinha emagrecedora e esportes, eu gosto de trazer essa pesquisa da Bain Company, feita nos Estados Unidos. Eles avaliaram usuários, parece droga, né? Mas consumidores que estavam usando as canetinhas, né? Fazendo tratamento com GLP-1 e voltaram depois de 6 meses que tinha acabado o tratamento. Vejam só, desses consumidores americanos, 45% havia adotado uma dieta mais saudável depois do uso do medicamento para emagrecer, enquanto que 41% tinha adotado enquanto usava. E em termos de exercício físico, durante o tratamento, 35% tinham começado alguma atividade física ou intensificado as que faziam. Depois do uso do medicamento, esse índice se manteve em 30%. Então, esse é um mercado que, segundo o JP Morgan, deve ultrapassar 100 bilhões de dólares até 2030. E que nem eu falei, vai ter a quebra de patente aqui no Brasil a partir de março, em março. Então, a gente pode esperar mais marcas lançando esse tipo de medicamento. E sabe o que é interessante? É como o uso desse tipo de medicamento afeta a economia do país. Não só, óbvio, né? Diminui a venda de snacks, refrigerantes, aumenta de alimentos saudáveis, mas é óbvio que a pessoa se sentindo melhor e gostando mais do que ela vê no espelho, ela vai investir também em produtos em cosméticos, vestuário. Isso aconteceu nos Estados Unidos e é esperado que aconteça também no Brasil. Então, se preparem.
É claro que já surgem também as empresas que se preocupam com a tal da Ozempic Face, porque quando você emagrece muito rápido, seja com as canetinhas, com qualquer tipo de medicamento, você perde massa magra, você perde massa muscular, você perde colágeno. Então, Ozempic Face é o nome dado para a pele facial flácida e que fica encovada. Quem aqui conhece alguém que usou essas canetinhas sabe, a pessoa fica bonita, mas o rosto fica. E a gente tem um dado que nos Estados Unidos, 70% dos usuários desse tipo de medicamento são mulheres. Calma que não é só para emagrecer, a gente tem também os casos de diabetes. Mas o que acontece? Isso abre a possibilidade para produtos faciais, como esse aqui da Alemanha, o Volulift, que vai tratar justamente sobre vai tratar essa perda de colágeno e promete, vocês viram aqui no filminho, promete atuar nas camadas mais profundas da pele. Então, ele tem aqui uma série de ingredientes, aqui tem o linkzinho para vocês pesquisarem um pouquinho mais, justamente para trazer firmeza para essa pele. É uma promessa e tanto, mas está sendo aberto essa nova possibilidade de produtos para skincare facial. Do outro lado, dos lados dos esportes, a gente tem, aqui eu trago um primeiro exemplo, a corrida de rua. Não sei se vocês viram, mas a BBC Brasil publicou hoje um estudo falando que a corrida de rua auxilia nos tratamentos de ansiedade e depressão. E ela realmente cresceu no Brasil. A gente teve uma pesquisa da Olímpicos trazendo que mais de 80% dos corredores dizem que eles usam exatamente para tratar não só da saúde física, mas também a mental. E 77% dos corredores falam que a corrida é mais que o esporte, é um estilo de vida. Claro, porque sou louco, como eu, que sou uma das loucas, para acordar às 5 horas da manhã de domingo com chuva para ir correr e achar isso o máximo e falar, ainda bem que eu vim. É um estilo de vida, você acaba mudando. Semana passada eu fiz essa apresentação numa empresa de ativos cosméticos e tem um gerente lá que também corre e ele estava me contando uma coisa super interessante. Existe o conceito de comunidade muito forte entre os jovens, por isso que eles voltam a correr, porque eles não querem mais só ficar nas telas. E a Ticket Sports lançou uns dados recentemente, falando que de 20 a 45 anos é a idade da maioria dos corredores no Brasil. Olha que interessante. Isso abre uma baita oportunidade para as empresas patrocinarem corrida, fazer collab, como a Pink Chicks, por exemplo. A Pink Chicks foi fundada por duas corredoras, a Corina e a Gisele, e elas trouxeram uma linha para a Maratona do Rio, que era um protetor solar, um creme anti-assaduras e anti-bolhas, né? Quem tem perna grossa sabe que isso acontece, e também um blush. Mas existem várias outras marcas patrocinando corridas, tanto de alimentos quanto cosméticos, maquiagem. E para quem é de B2B, eu vou dar uma dica. Existem corridas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que custam 300, R$ 400. Então, muito provavelmente, até o diretor, o VP do seu cliente vai estar nessa corrida. Então, pensa nisso também. Eu participei de várias corridas onde tinha o patrocínio da Braskem, da Química Anastácio, acho que era. Então, não é só para a empresa B2C. Qualquer um hoje pode patrocinar os esportes. E, claro, não só a corrida. Trouxe aqui para vocês outros dados para vocês analisarem depois. Basquete, tênis masculino, tênis feminino, efeito João Fonseca, Bia Haddad. Ginástica artística, efeito Flavinha, Rebeca, e as meninas agora esse ano que também ganharam várias medalhas. E natação, natação continua sendo um dos esportes mais praticados pelos brasileiros depois de futebol. Então, assim, claro, ano que vem tem Olimpíadas. Então, tudo isso é uma chance de fazer patrocínio, mas pense nos atletas amadores também. Garanto que vai valer a pena. A minha pergunta, inclusive, para vocês é essa: em qual dessas marcas, em qual desses esportes a marca de vocês vai investir? Vai ser uma corrida de rua? Vai ser no próprio próximo campeonato de basquete, handball, softball, que também está crescendo no Brasil? Então, não se esqueçam disso. O resumo desse capítulo: nós temos consumidores que vão mudar a autoestima, a saúde mental por causa de medicamentos e consumidores também praticando esportes, trazendo também novas oportunidades de produtos, de patrocínio, de garoto propaganda, etc.
Meu último exemplo, Peloton. É uma marca francesa que apareceu muito forte no Tour de France. Foi a primeira marca de cosméticos a patrocinar o Tour de France. E quando você olha hoje no Instagram deles, eles patrocinam vários outros esportes. Inclusive, esse ano, eles fizeram uma parceria também com a Maratona de Chicago. Para quem não sabe, existem 7 maratonas no mundo, as majors. Uma delas é a de Chicago e fizeram uma parceria com eles. Olha que interessante, mostrando aqui os produtos de cuidado pessoal, enfim. E a terceira grande tendência, então, a gente já falou de tecnologia, a gente está falando de corpo. Quando a gente junta os dois, a gente começa a pensar também no sensorial dos produtos. Então, cada vez mais, as empresas estão criando não só produtos, mas experiências imersivas que provocam todas as sensações, não só olfato, não só visão, mas paladar, tato, tudo começa a se combinar num laço emocional com os seus consumidores. Vamos ver? Então, na sensorialidade reimaginada, a gente começa, obviamente, falando de gastronomia reimaginada. Essa semana, a Gizu, aquela marca queridinha de influencers e geração Z e milênios mais novos, lançou um balme labial de mel que fala, inclusive, de trazer um aplicador, que é esse daqui, baseado nos aplicadorzinhos de mel que você usa para comer. O mais novo lançamento da Prada em perfumaria fina é baseado em chai latte. Olha que loucura, né? Chai latte que todo mundo ou toma via Dolce Gusto ou na Starbucks. Então ele traz toda a cremosidade do chai latte com frutas cítricas e com cardamomo. E a Laneige, que é outra marca também, começou como uma indie brand pequenininha e graças à rede social e vários influencers ficou muito conhecida. Ela fez uma brincadeira, ela tem desculpe, um bálsamo labial à base de torta de abóbora, que é uma sobremesa muito conhecida nos Estados Unidos, e um outro à base de chocolate quente. E eles, que nem tem esse aplicadorzinho aqui da Gizu, eles também têm o aplicador deles para o bálsamo labial, e eles trouxeram um apoiador, olha que coisa, para você grudar na tampinha do seu bálsamo. Esse aqui em formato da tortinha de abóbora e esse aqui uma xicrinha de chocolate quente com marshmallow. Toda mulher quer, a gente adora essas coisiquinhas e custa US$ 15 cada um deles, não é barato, mas é essa brincadeira e trazendo um sorriso no rosto dos consumidores que vale na hora de você brincar, né? Na hora de você falar sobre o sensorial, percebem? Outra tendência é a Sensory Skincare, que vem da Coreia do Sul, trazendo também texturas da culinária. Então, a gente tem, por exemplo, esse creme que imita a textura de um bubble tea, com uma textura gelatinosa. Esses são pads refrescantes, então é padzinho parecendo de chá que você coloca no seu rosto e já traz um frescor imediato. Ou então, esse outro produto que também traz cápsulazinhas
que quebram quando você vai passando no rosto. Então veja que essa brincadeira com gastronomia vai evoluindo. Isso sem contar várias marcas de personal care que combinam a cor dos seus produtos com a cor de alguma sobremesa, alguma comida, etc. E a gente chega nos Estados Unidos nas collabs, flavors and fragrances, então cosméticos e comida juntos. A Prozis, que é aquela marca famosíssima de hair care, fez uma collab com uma empresa chamada Coco Paradiso e eles lançaram um cookie cujo sabor, cujo aroma remete à fragrância Paradiso que a Prozis lançou no verão. Então, vai ter notas de baunilha, de coco, trazendo, não é que você está comendo a fragrância, mas trazendo todo esse frescor tropical que a fragrância do condicionador já tinha. A marca The Ordinary de skincare lançou um novo tônico chamado Saccharomyces 30%, e eles fizeram uma parceria com uma cafeteria, a Milks, onde num determinado período você ia lá e você comprando o produto você ganhava uma bebida na Milks. E teve também o kit da Grind, ou Grind, de cafés, com a Beauty Pie, onde você, que é um serviço de assinatura, então você ganhava essa latinha super fofa de café e aproveitava e já ganhava um creme também à base de café, que todo mundo sabe que é rico em antioxidante. Então, essas collabs também já tem aqui no Brasil várias collabs, mas essa de aromas com fragrância, os Estados Unidos está adquirindo uma outra proporção. Falando em aromas e lip balms, a gente trouxe também para vocês o mais novo lançamento da EOS, né? Que é aquela marca também bem conhecida, que começou também pequenininha como indie brand e hoje em dia é enorme. E veja bem, os lip balms tiveram um crescimento de quase 34% esse ano. E sempre trazendo essa brincadeira de aromas, de cores. Então, por que não, né? A gente trazer edições limitadas. O Brasil ainda tem muito que evoluir em edições limitadas, diga-se de passagem, e a gente pode brincar, se não para o verão, porque já está muito em cima, mas uma edição limitada de Páscoa, de festa junina, gente, o que não falta nesse país são sabores que os consumidores adoram. Então, por que não, né? E a mesma coisa a gente vê em protetores solares. A By the Beach é uma empresa muito legal também de protetor solar e ela trouxe esse ano a linha composta pela Candy Clouds e a Citrus Crush, também brincando aí com cores, com fragrância, remetendo a um aroma mais comestível, sem perder a funcionalidade do produto, então eles trazem a gentiana escabra, que é um extrato botânico que é calmante e também rico em oxidantes. Percebem? Dá para você trazer fã para o seu produto sem perder o benefício funcional. E por falar em fã, a gente vê uma explosão de lançamentos lá fora, brincando com as marcas que a nossa geração, a geração Z, adoravam. Então a gente tem, por exemplo, a Bath Body Works, que tem uma vela que é a Bookloft, mas agora eles trazem, já com o desenho, porque estão voltando, né, as livrarias, os livros físicos aqui no Brasil também, então eles trazem uma nova roupagem e eles falam que é a sensação que eles querem transmitir quando você acende a vela é como se você estivesse num lugar bem aconchegante lendo um livro. Olha que promessa mais interessante, né? Então aqui tem um bulizinho, etc. A Disney mais uma vez fez parceria com a MAC, o Mac, mas dessa vez eles já fizeram das vilãs, Stitch, etc. Mas dessa vez eles trouxeram aquele estilo bem rococó, antiquado da Margarida e da Minnie. Olha que coisa linda, né? Então é também uma lembrança muito gostosa que eles trazem. E o McDonald's, nos Estados Unidos, trouxe de volta o McLanche Feliz, o McDonald's Meal, com chaveirinhos dos personagens, o Ronald McDonald, o Hamburglar, que aqui no Brasil nunca foram lá muito explorados pela rede McDonald's no Brasil, mas lá fora eles são icônicos, porque eles têm aí 40, 60 anos, etc.
Tô vendo que alguém está pedindo. Sim, essa apresentação será enviada para todos vocês por e-mail. Obrigada, Sérgio. Inclusive com o link dos vídeos. E aí a gente vai para um outro lado do sensorial, que é a ascensão do luxo. Não dá mais para negar. O brasileiro tem problema financeiro? Tem. Como todo país do mundo, o Brasil também tem. Mas a gente tem um crescimento do segmento luxo no Brasil acima do crescimento global. Então a gente vê que no Brasil foi 18%, a média no mundo é de 10%. E, gente, a estimativa para 2030 é de passar de 130 milhões, 130 bilhões. E a gente vê que as marcas estão trazendo várias experiências de luxo aqui para o Brasil. Então, vamos estudar algumas para se inspirar. A The Laundress é uma marca comprada pela Unilever, ela é uma marca mais premium, mas ela trouxe uma nova linha para lavar roupas completamente baseada em fine fragrance. Então, a comunicação, a maneira como falam das fragrâncias de cada variante, até o visual completamente luxo num preço acima. Então, aqui no Brasil, a gente teve a IP com a L'Occitânia Brasília, é verdade. Mas aqui é um posicionamento mais de luxo e trazendo ainda uma comunicação visual diferente. Então, fica aí para vocês se inspirarem também. O luxo no Brasil, ele passa por várias categorias. Óbvio que moda e itens pessoais são os principais, mas ele deve, que nem eu falei, passar 130 bilhões, crescendo em todas essas categorias. Se a gente tem modas interpessoais como primeiro e imóveis em segundo, a gente pode pensar em quê? Em aromatizadores de ambiente, em limpadores. Então, percebam que a gente pode começar a trabalhar várias outras categorias, trazendo uma linha de luxo, uma edição limitada de luxo também. Em hair care, a ascensão do luxo é super expressiva no mundo inteiro. Inclusive, com esse crescimento do luxo em hair care, vem também novos ingredientes tecnológicos. Então, que nem eu falei no começo, eu vi que algumas pessoas entraram agora, o que a gente falou de cuidar de couro cabeludo não ser mais tendência, não é. Já é mainstream, já tem várias marcas fazendo isso. A maioria delas trazendo ingredientes de skincare, niacinamida, ácido hialurônico, ácido glicólico, e cada vez mais a gente vai ver novos ingredientes sendo usados em hair care. E sim, no final eu vou mostrar o meu contato de novo. Obrigado aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa que pediu. Vou dividir de novo meus contatos para vocês falarem comigo depois. Muito obrigada. E para terminar essa questão do luxo, a gente tem os calendários de advento. Vocês repararam que aqui no Brasil, aos poucos, eles estão chegando. Então, vamos pensar nisso para o Natal do ano que vem. Trouxe 3 exemplos aqui de marcas luxuosas, mas não precisa, vocês podem fazer com os parceiros de vocês, os clientes de vocês ou as marcas de vocês. Então, a Guerlain fez uma parceria com a Orly Cerise. Eu espero que eu esteja falando certo, porque francês não é o meu forte. Ela é uma artista plástica, especializada em origami. Então, ela desenhou toda uma linha de embalagens da Guerlain para o Natal e trouxe aqui um calendário do Advento, onde em cada dia, de 1º a 24 de dezembro, você tem aí um presentinho da Guerlain para você. A Jo Malone fez também esse, parecendo uma roletinha, onde ela traz, óbvio que ela traz a sua linha de aromatizadores de ambientes, porque a Jo Malone não pode deixar de falar disso, mas também produtos para o banho, produtos para o corpo, tudo de luxo. E na última gavetinha, tem uma vela criada especialmente para o Natal de 2025. E aqui eu trago também a da Bonne Maman, que é aquela marca francesa, onde você vai ter várias geleiazinhas e creminhos, etc., em cada dia do ano. E no final também tem um item surpresa que eles nem falam se é um creme ou uma geleia. Então, pessoal, seja você uma marca de luxo ou não, pensa num calendário do Advento ano que vem para ter
o seu cliente do seu lado o ano inteiro. E a gente chega aqui ao último slide, deixando um tempinho aqui ainda para perguntas. Só um resumo. Então, do que a gente falou hoje, né? A gente falou a gente partiu de três pilares: a nova jornada de compra do consumidor, o fato da gente ter cinco gerações consumindo produtos ao mesmo tempo pela primeira vez na história e a sustentabilidade. Dentro desses três pilares, trabalhamos com três macro tendências: consumo sob medida, que é a personalização consolidada pela inteligência artificial, corpos e rotinas em constante evolução, seja com mais esportes ou os medicamentos à base de GLP-1, e a sensorialidade reimaginada. Qual é o desafio? Claro, é a gente saber antecipar essas tendências, ficar de olho no que vem por aí. Não esqueça que ano que vem tem as Olimpíadas, a Copa do Mundo, eu falei Olimpíadas, mas é a Copa do Mundo, mas eu mostrei para vocês os outros esportes também. A gente tem vários feriados e as pessoas ou vão viajar, ou vão ficar na piscina, vão precisar cuidar mais da pele, do cabelo, não se esqueçam. E a gente tem também as eleições, que mexem com a economia do país. Então, vamos pensar aí nas oportunidades para o ano que vem. Deixo aqui novamente meu contato, mas vocês vão receber o meu e-mail com essa apresentação. E acho que a gente tem aqui uns 5 minutinhos, né, Felipe? Para quem tiver perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Então, deixa eu ver. Seria possível colocar esse material à disposição? Sim, Sérgio. A ABC já colocou meu contato. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Opa, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Bom, pessoal, se ninguém tem comentário ou dúvidas, eu agradeço bastante a participação. Acho que a gente teve uma frequência bem boa hoje nesse webinar. Opa, acho que surgiu algum comentáriozinho. Camila Martins, obrigada, Camila. Muito obrigada pelo elogio. E, pessoal, como eu sempre falo, não é toda informação que a gente vende, não é verdade? Então, eu falei no começo da apresentação que a Sincronia faz palestras, treinamentos, vamos fazer curso com a ABC, também temos a nossa parte de consultoria estratégica, mas no que tange a esta apresentação, qualquer informação extra que vocês precisarem, podem me pedir, que ela não tem custo, tá bom? Eu mais do que agradeço a todos vocês. Muito, muito. Olha a Sula, vários nomezinhos aqui conhecidos. A Karina. Obrigada, pessoal. Um prazer estar com vocês e agradeço bastante. Uma boa segunda-feira a todos. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada.